Bom, pessoal, então vamos para a reta final da nossa disciplina e nessa aula nós vamos abordar alguns pontos importantes de atenção de um armazém e nós vamos também ver algumas questões relacionadas ao desenho do layout do armazém. Então, quando nós estamos falando em armazenagem, nós temos que nos preocupar com o fluxo dos materiais. Então, quando a gente olha o armazém como um todo, a gente pode ver então que existem algumas questões que devem ser observadas. Por exemplo, onde que estão as portas de acesso, que é por onde o material entra e sai dentro do armazém, onde efetivamente os itens de estoque vão ficar armazenados, quais são as localidades ou as posições, os locais onde as prateleiras e as estruturas serão instaladas e também qual o tipo de prateleira e estrutura que vai ser utilizada para armazenar o produto. E também a questão dos corredores, porque para você garantir o fluxo dentro do armazém, você tem que fazer o deslocamento de pessoas e equipamentos, paleteiras, transpaleteiras dentro desse armazém. Então, basicamente aqui nós temos esses itens que são os itens importantes e a gente vai começar falando dos itens de estoque. Em um armazém, você vai ter mercadorias para serem armazenadas, itens físicos. E essas mercadorias elas podem ser categorizadas de duas maneiras. Pelo seu giro, então itens de alto giro, que saem bastante, tem alta movimentação, médio giro, né, tem uma movimentação média, e baixo giro, que são aqueles itens que raramente ou pouco saem, mas que são necessários estar no nosso estoque. Então, essa é uma primeira classificação. A outra seria em relação ao peso ou volume. Então, nós temos itens mais pesados ou mais volumosos, né, com dimensões maiores. Então, essas são as classificações que a gente pode adotar. Então, o que ocorre? Geralmente, quando nós temos itens de alto giro, imagina que ali do nosso lado esquerdo da tela, nós temos a nossa doca de entrada ou a nossa doca de saída. Então, a tendência para otimizar, né, a movimentação é a gente deixar os itens de alto giro mais próximos da entrada ou da saída, porque é muito mais fácil de você movimentar. Uma coisa é você ficar restrito ali na sua movimentação a 10 metros apenas, que são os 10 metros mais próximos da doca de entrada da doca de saída. Outra coisa, você está a 200 metros. Imagina você fazer 50 movimentações andando 200 metros. Outra coisa é você fazer 50 movimentações andando 10 metros. Né? Então, quanto menor o giro, você deixa mais profundo, porque a sua movimentação mais longa, ela vai ser como é que eu poderia dizer, escassa. Né? Você não vai fazer isso com tanta constância. E aí a mesma coisa vale para os itens de peso e de volume. Se possível, deixe esses itens mais pesados e os itens mais volumosos também mais próximo dos locais de acesso, de entrada e saída, porque isso vai facilitar o seu processo de movimentação. E aí, um outro ponto que é importante a gente ver, então já temos aí mais ou menos uma noção de localização dos itens. O outro é, para eu fazer esse deslocamento, eu preciso de ter corredores. Então, quanto mais corredores você tem, né, dentro de um armazém, mais fácil você vai ter de acesso aos itens. Porém, lembra que nós já falamos isso em outras aulas, espaço dentro de um armazém é uma coisa que custa dinheiro. Então, o corredor, ele é um espaço ali que ele vai ficar vazio, ele não vai ter itens armazenados ali, estocados, né? Ele é um espaço especificamente para movimentação. E aí é um espaço que você não está agregando valor, né? Então, por um lado, facilita o acesso, mas vai, né, custar mais dinheiro, ok? Então, geralmente, o padrão que a gente utiliza é um corredor formado por duas colunas de prateleiras, né? Então, sempre a gente vai ter uma prateleira do lado esquerdo, uma prateleira do lado direito, que é o que vai formar, então, o corredor dentro dessas duas filas de prateleiras. E uma coisa importante é a largura do corredor, que vai ser muito determinado pelo equipamento que você vai estar utilizando. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar essa imagem que está na tela.
Repare que aquela empilhadeira, para ela poder fazer a movimentação, para ela poder fazer o giro, ela precisa angular, né? Ela precisa fazer um movimento de angulação. E isso vai requerer espaço dentro do armazém, né? Então, você precisa de um corredor mais extenso. Agora, se por acaso você estiver usando uma paleteira, uma transpaleteira ou algum outro tipo de movimentação, aí você já vai poder trabalhar com corredores mais, né, como essa aqui, por exemplo, né? Aqui nós temos uma transpaleteira elétrica e o garfo ela gira, né, para a esquerda, para a direita, ela faz uma movimentação lateral, mas a empilhadeira em si, ela faz uma movimentação apenas de frente e ré, né? Então ela ou ela vai para frente ou ela volta de ré. Então isso aí economiza espaço. Então, comparem, né, aquela figura anterior com essa imagem aqui. Vocês vão perceber que a dimensão do corredor é extremamente mais simplificado, né? Então, vocês têm que posicionar esses corredores sempre, né, em função das portas de acesso e de acordo com a arrumação das mercadorias também, né? E aí, entre as mercadorias, você sempre tem que levar em consideração também deixar um espaço ali de 60 centímetros é, do, do material que você está armazenando para o a parede, né, ali o fechamento do armazém. Nesse caso aí vocês podem ver ali que entre aquele pallet, né, que está carregado e a parede tem ali um mini corredor, vamos dizer assim. Ali você não vai passar com equipamentos, né, mas você vai ter pessoas passando ali. Então aquilo ali pode ser, por exemplo, uma rota de fuga em caso de algum problema no armazém, incêndio, alguma coisa assim, né? Então até por questões de segurança é interessante que você mantenha esse dimensionamento, né? Ao contrário do que essa imagem está mostrando aqui, né? Perceberam ali, né? O material ele já está próximo da parede, e ali você vai, além de evitar, né, a movimentação, você ainda corre o risco de danificar o produto, né? Quer dizer, eles não respeitaram bem aquela faixa amarela que está ali no chão, tá? Então, aquele ali é justamente a delimitação que deveria ter sido respeitada de armazenamento do material. Então, o ideal, até por uma questão de boa organização, é você não fazer isso aqui, né? Evitem fazer esse tipo de armazenagem, olha só, tá super difícil, né, de chegar. Como é que eles vão chegar ali no material, né? O correto é você ter o armazém bem armazenado, com a blocagem feita, né, para você facilitar a movimentação das pessoas ao longo do armazém e facilitar também a retirada ou a guarda do material, caso seja necessário. Um outro ponto também que é importante aqui são as portas de acesso, né? Então, as portas de acesso, você tem que se preocupar com a altura e a largura, que é por onde o material vai entrar. E o material para entrar, muitas vezes ele vai precisar de alguns equipamentos, como por exemplo empilhadeira, transpaleteira e assim por diante, né? Então, você sempre tem que pensar nas operações de manuseio, de carga, descarga, né? E aí manter o espaçamento correto, né, para receber os veículos, para que seja possível fazer o embarque e o desembarque da mercadoria, que são as que nós chamamos de docas, né? Então ali, por exemplo, você pode ver que nós temos as portas por onde o material chega, então o caminhão ele chega ali de ré, né? Então é aberta a parte traseira e ali você tanto faz o carregamento quanto o descarregamento do produto. Para isso, para você facilitar o acesso ao material, tem algumas docas que têm essa base móvel, né? Então ali você pode, é, quando precisar, né? O caminhão chegou, você abaixa aquela base móvel ali, aquela rampa, né? E aquela rampa ela vai dar direto dentro do caminhão. E aí isso facilita muito, né? Porque percebam ali que ficou basicamente no mesmo nível, né? Então
é muito fácil de você entrar ali com equipamentos menores, como essa paleteira, não precisa nem ser uma empilhadeira para poder fazer a carga e a descarga do material, né? Mas se for possível, preciso também, você pode entrar com empilhadeiras, e aí a rampa tem que ser um pouco mais resistente, né? Por causa do peso, mas dependendo do tipo do material, só com um equipamento mais pesado também para poder fazer o processo de movimentação. Em alguns casos, essa aí é uma foto de um armazém que não tem aquele nivelamento, né? A, a base do armazém não está na mesma altura do caminhão, e aí sim, aí você vai ter que usar é, é, equipamentos de movimentação, né? Você vai ter que usar ali uma empilhadeira, ou então você vai ter que usar de repente uma esteira móvel, né? Para poder fazer a retirada do material. Bom, e aí a gente entra na questão das prateleiras e das estruturas. Então, ok, já sabemos que o material vai entrar, que precisamos ter corredor, mas agora ele precisa ser armazenado. E para isso, geralmente a gente usa essa estrutura, uma estrutura verticalizada para aproveitar melhor o espaçamento vertical do armazém, né? E até por uma questão de organização também do seu espaço de armazenagem. As prateleiras, né, elas são um dos equipamentos, né, uma estrutura mais ideal para você poder estar utilizando. Então, você tem que dimensionar sempre essa estrutura com base no peso do material. Então, quando você vai fazer o projeto do armazém, tem empresas especializadas nisso. Essas estruturas aqui, né, que são as longarinas, que são aquelas barras que ficam na horizontal, que suportam peso, elas são dimensionadas com base no peso do produto, né? Então, você tem que considerar ali é, o peso que aquela longarina, que aquela estrutura vai suportar. Você tem que fazer um cálculo estrutural ali para ver até mesmo a questão do piso, né? Para que, dependendo do peso armazenado numa única posição, se o piso não for resistente, ele tende a ceder, né? Então tem que tomar esse cuidado em relação à estrutura. E a parte superior, ela tem que ter uma distância do teto, e o ideal é que você instale esse equipamento, né, chamado sprinklers, que são os equipamentos, em caso de detecção de fumaça, fogo, alguma coisa assim, eles são acionados automaticamente e jogam água, né, em cima do material para evitar incêndio ou algo assim, ok? Você pode usar gaiolas, né? A gaiola, ela não é uma estrutura fixa, ela faz o mesmo papel da estrutura de porta-pallet, né? Ela verticaliza também, mas ela é dinâmica, né? Você pode movimentar, você pode retirar ela e montá-las, né, onde você achar melhor. Aqui, agora, a gente vai falar sobre localização e endereçamento. Então, quando você sabe então que tem as docas, os corredores, você tem ali também a estrutura que você vai usar de bom tamanho que você saiba onde que o material vai ficar armazenado, né? E aí você precisa saber em que endereço, em que lugar que eu vou colocar esse produto. Então, vocês podem ver aí na imagem um armazém de grande porte, e uma coisa que eu chamo a atenção de vocês agora nesse primeiro momento é a identificação das ruas, né? Então, em um armazém, os corredores são chamados de ruas. Imagina uma cidade, é como se fosse uma cidade. Então, cada corredor, na cidade nós não temos assim, né? Nós temos a rua e do lado esquerdo e do lado direito nós temos casas que ficam armazenadas pessoas, vamos dizer assim. No caso de um armazém, nós também vamos ter a rua, do lado esquerdo nós vamos ter produtos e do lado direito nós vamos ter produtos, né? Então, essas ruas, por exemplo, aí tem uma numeração, né? Rua 4, Rua 5, Rua 6 e assim por diante. Então, fazendo um desenho esquemático é mais ou menos assim, ó. Repare, cada um desses corredores
Nós temos blocos, né, armazenados tanto de um lado quanto do outro, do lado esquerdo e do lado direito, e repare as numerações, né? De um lado nós temos apenas numerações ímpares, né? E do outro lado nós temos a numeração par. Então, posição 1, 3, 5, 7, 9 até 19, e do outro lado a gente tem as posições 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, né? Então, eu tenho a rua e dentro dessa rua, cada uma das colunas, né, vai receber divisões de numerações. Então, vamos fazer um exercício aqui. Ó. Rua A, posição 10. Rua A, posição 13. Rua D, posição 11. Cada um desses, né, locais é um espaço reservado para eu poder fazer a armazenagem do meu produto. Aqui também uma foto retirada, né, de um centro de distribuição, que aí nós já temos um outro tipo de identificação. As ruas elas são identificadas por números, né? Qual é o melhor? Você é que vai definir, né? Você pode criar o seu sistema de endereçamento. Posso ter letras com rua, posso ter letras para as ruas, posso ter números para as ruas, né? Rua A, rua 1, né? Eu acho que números te dá uma flexibilidade maior, né? Se você tiver um armazém muito grande, né? Quando chega na letra Z, acabou, teoricamente, né? Mas com numeração você pode ter uma dinâmica maior, né? Você pode ter aí mais opções, né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, um outro caso de numeração de rua, rua 3. Mas aí quando você olha é, os endereçamentos das posições, aí você vai ver que, nesse caso, por exemplo, a gente tem a posição 54 e a posição 56. Então, esse armazém aí tinha uma rua bem extensa, né? Porque a gente já está lá na posição 54, 56, então provavelmente isso aí pode ter 60 posições, ou então 80 posições, tudo vai depender do, do tamanho do seu armazém, da dimensão do seu armazém, tá? Então, é basicamente isso. E quando você tem a armazenagem vertical, você ainda tem uma outra variável dentro do endereço, né? Além da rua, você pode ter o prédio, né? Então, por exemplo, eu posso ter prédio A e prédio B, que seriam, por exemplo, dois armazéns separados fisicamente. E dentro de cada um desses armazéns eu tenho a rua, e dentro da rua eu tenho uma coluna, e ainda vou ter um nível de altura. E esse nível seria, se está no chão é nível 1, se está no segundo andar, nível 2, se está no terceiro andar, nível 3, entendeu? Então, essa dinâmica vai depender muito da estrutura, do porte do seu sistema de armazenagem. Aqui nós temos um almoxarifado que tem uma outra identificação, né? Olha só, cada gaveta dessas aí, a gente tem uma identificação, né? I77, I75, né? 71, 70, 71, 72, tá vendo? Então, é, essa sistemática de numeração, ela tanto pode ser aplicada para grandes armazéns, como, por exemplo, para pequenos almoxarifados também, né? Então, em termos de exemplo de endereçamento, aqui vai uma formulazinha, vamos dizer assim, que você pode agregar então o nome da rua, rua A, mais um número de coluna, que sempre vai ser baseado na posição daquela coluna dentro do armazém, coluna 10, por exemplo, e se o meu armazém ele é verticalizado, eu posso ter um nível, né? Nível 1, chão. Nível 2, segundo andar. Nível 3, nível 4 e assim por diante. E juntando tudo isso vai dar o meu endereço, né? Rua A, coluna 10, nível 3, dá o meu endereço A1003. E a partir daí você identifica tanto onde você vai guardar o material, como também onde você vai retirar o material uma vez que ele já se encontra ali armazenado. Então, basicamente é isso. Para essa semana nós vamos ter uma atividade que a tutora vai deixar para vocês, que é um exercício justamente para desenho do layout de um armazém.
Caso seja necessário, assista essa aula quantas vezes forem necessárias para que vocês absorvam bem esse conhecimento e estejam aptos a fazer a atividade avaliativa, tá bom? Com isso, nós terminamos aqui a nossa disciplina. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e nos vemos numa outra oportunidade. Tchau, tchau.